O eco dos desejos não ditos habita um território silencioso dentro de nós. E, no entanto, é nele que a vida encontra sua forma mais autêntica de expressão. Muitas vezes, acreditamos que estamos manifestando apenas aquilo que declaramos em voz alta, em nossas preces, em nossas metas escritas, em nossas conversas íntimas com amigos ou terapeutas. Mas a verdade mais profunda, e talvez mais desconfortável, é que o universo, a mente subconsciente e o campo quântico em que vivemos respondem não tanto ao que proclamamos com palavras, mas ao que sustentamos em silêncio. O silêncio da alma carrega frequências, e essas frequências são mais poderosas que qualquer afirmação superficial. É como se o mundo fosse moldado não pelos discursos formais, mas pelas vibrações que ecoam em nossas camadas internas, aquelas que raramente ousamos reconhecer. Pense por um instante nos momentos em que você mais desejou algo. Talvez tenha pedido por amor, saúde, prosperidade ou clareza. Mas, em paralelo a esses desejos conscientes, havia outro campo de energia mais discreto, aquele dos medos, das crenças limitantes, das expectativas silenciosas de fracasso ou de rejeição. São esses anseios ocultos, muitas vezes não verbalizados, que se transformam em forças criadoras tão potentes quanto, ou até mais, que os desejos declarados. Neville Goddard, em seus ensinamentos, chamava a atenção para a imaginação como o verdadeiro lugar da criação. Porém, o que raramente se explicita é que a imaginação não se restringe às cenas que montamos deliberadamente em nossa mente. Ela também abarca os devaneios involuntários, as imagens recorrentes, as emoções que preferimos esconder. E aqui entra a ponte com a ciência contemporânea. A neurociência tem demonstrado que o cérebro humano não distingue com clareza o real do imaginado. Quando uma pessoa imagina uma situação com intensidade emocional, as áreas cerebrais ativadas são praticamente as mesmas que seriam ativadas se ela estivesse vivendo a experiência de fato. Essa constatação científica valida a ideia de que nossos cenários mentais, inclusive os não ditos e não declarados, geram uma impressão no corpo, influenciam a produção hormonal, modificam a química interna e, consequentemente, alteram a forma como nos posicionamos no mundo. Em outras palavras, seus desejos não expressos não ficam guardados numa caixa invisível sem impacto algum. Eles se infiltram em sua postura, em sua respiração, em sua linguagem corporal e no magnetismo que você emite. A física quântica, por sua vez, nos oferece outra metáfora poderosa. Sabemos que partículas subatômicas existem em estados de probabilidade até que sejam observadas, e que a realidade é moldada pela interação entre consciência e matéria. Embora essa interpretação seja frequentemente usada de forma superficial em discursos de autoajuda, ela contém um fundamento simbólico real. Aquilo que você mantém como expectativa silenciosa funciona como o observador constante de sua própria realidade. Mesmo sem declarar em palavras, sua vibração está continuamente colapsando ondas de possibilidades em partículas de experiência concreta. Isso significa que não é apenas o que você afirma querer que conta, mas o que você verdadeiramente espera, mesmo em silêncio. A psicologia do inconsciente também reforça esse entendimento. Freud já dizia que não somos donos em nossa própria casa, que muito do que pensamos e sentimos se move nas sombras do inconsciente. Jung ampliou essa visão, mostrando que os símbolos, arquétipos e conteúdos reprimidos encontram formas de se expressar em nossa vida prática. Se unirmos esse olhar psicológico ao espiritual e ao quântico, percebemos uma sinfonia complexa. Sua vida exterior é a tradução de uma linguagem interna silenciosa, composta tanto por desejos luminosos quanto por temores obscuros. Essa é a razão pela qual, muitas vezes, uma pessoa declara desejar abundância, mas continua manifestando escassez. Afirma querer amor, mas vive repetindo relações de rejeição. Pede por saúde, mas mantém um corpo adoecido. Não é uma contradição mística inexplicável. É apenas o eco dos desejos não ditos se materializando. E como reconhecer esses desejos silenciosos? O primeiro passo
É compreender que eles não são necessariamente formulados em frases, eles se revelam em padrões. Observe a repetição de acontecimentos em sua vida como se fossem ondas retornando à praia. Se você constantemente se vê em situações semelhantes, mesmo após mudar de cidade, de emprego ou de relacionamentos, há uma grande chance de estar manifestando um desejo não verbalizado. Não porque conscientemente queira aquilo, mas porque a energia sustentada em seu campo interior vibra nessa direção. Seu corpo é uma chave fundamental nessa identificação. As tensões musculares, os sintomas persistentes, o ritmo da respiração e até o jeito como você dorme podem revelar o que sua mente tenta esconder. O corpo não mente. Na neurociência espiritual e na epigenética, descobrimos que pensamentos e emoções prolongadas modulam a expressão genética. Isso significa que aquilo que você mantém em silêncio não apenas molda seu campo energético, mas também pode reprogramar sua biologia. Emoções crônicas de medo, ressentimento ou expectativa de fracasso alteram a produção de cortisol, a sensibilidade dos receptores de dopamina e até a atividade de genes ligados à inflamação. Ao mesmo tempo, estados emocionais de gratidão, amor e confiança estimulam a produção de serotonina, oxitocina e a ativação de genes reparadores. Ou seja, a transmissão silenciosa dos seus desejos não é apenas metafísica, mas também biológica. Sua biografia está inscrita em sua biologia. Neville Goddard insistia na prática da imaginação disciplinada. Viver no fim, sentir como se o desejo já tivesse sido realizado. Esse ensinamento se harmoniza com a epigenética moderna, porque nos mostra que sentir de forma consistente a realidade desejada altera o corpo como se essa realidade fosse presente. Mas o ponto crucial é que muitos de nós vivemos no fim errado. Em vez de sentir o que desejamos, habitamos imaginariamente o medo de não conseguir, a expectativa de ser rejeitado, a dúvida sobre o merecimento. E como a mente subconsciente não distingue claramente entre imaginação intencional e imaginação automática, ela continua imprimindo em nosso corpo e em nosso campo vibracional essas cenas indesejadas. É aqui que entra a responsabilidade amorosa consigo mesmo. Não se trata de se culpar por vibrar no medo ou na escassez. Não se trata de acreditar que pensamentos negativos ocasionais são capazes de destruir sua vida. O que realmente molda sua realidade não são pensamentos passageiros, mas estados sustentados. Aquilo em que você repousa com frequência torna-se sua morada vibracional. Se sua mente constantemente repousa em preocupações, o mundo exterior tenderá a refletir essas preocupações. Se, ao contrário, você cultiva o repouso da imaginação em estados de paz, amor e abundância, esses estados começarão a ecoar de volta em forma de experiências. O silêncio interior pode ser seu maior aliado ou seu maior sabotador. É nele que você pode plantar sementes criativas, mas também é nele que, sem perceber, pode cultivar ervas daninhas. O segredo não está em controlar cada pensamento, mas em cultivar um estado de ser. Pense em uma estação de rádio. Você não precisa impedir que cada frequência indesejada exista no mundo. Basta escolher a sintonia na qual repousará. Da mesma forma, não é necessário lutar contra cada imagem mental ou emoção passageira. O que importa é onde você decide permanecer, qual frequência você escolhe sustentar de forma habitual. Essa sustentação é que dá forma ao eco dos seus desejos não ditos. A espiritualidade quântica moderna nos mostra que vivemos em um campo de possibilidades infinitas. Cada desejo silencioso atua como uma antena, atraindo realidades compatíveis. A mente consciente pode até pedir prosperidade, mas se o desejo silencioso for de autopunição ou de medo de perder, a vibração dominante será de escassez. Por isso, o processo de autoconhecimento não é opcional. Ele é essencial para quem deseja cocriar de forma consciente. Reconhecer o que se passa no subterrâneo da alma é como iluminar uma caverna com uma tocha. O que antes produzia sombras assustadoras se revela apenas como pedras, raízes e pequenas marcas na parede.
O mistério se torna compreensível, e o compreensível pode ser transformado. Esse mergulho no silêncio interior exige coragem. Muitas pessoas preferem manter-se ocupadas, conectadas às distrações constantes, exatamente para não ouvir o que ecoa dentro de si. Mas quando você se permite esse encontro, descobre que seus desejos não ditos não são inimigos. São apenas partes de você clamando por reconhecimento. O desejo não dito de ser amado pode se mascarar de medo da rejeição. O desejo não dito de viver em abundância pode se camuflar na fixação pela economia e pela escassez. Quando você acolhe essas camadas, começa a perceber que cada medo é um desejo em negativo, cada ansiedade é um pedido invertido de paz. Acolher significa transformar. Do ponto de vista prático, há caminhos para acessar esses anseios silenciosos. Um deles é a observação dos sonhos. Durante o sono, a censura consciente relaxa e os desejos não ditos emergem em símbolos. Outro caminho é a escrita automática, permitir que sua mão escreva sem julgamento por alguns minutos, deixando que palavras escondidas se revelem. Meditações guiadas que exploram a imaginação também podem revelar cenários ocultos que você sustenta internamente. E mais profundamente ainda, a atenção plena no dia a dia revela muito. Observe quais pensamentos retornam sempre que você não está deliberadamente ocupado. Esses pensamentos recorrentes são pistas preciosas do que vibra em silêncio. Uma vez identificados esses desejos, inicia-se o trabalho de transmutação. Aqui não falamos de negar ou reprimir, mas de redirecionar. Se você descobre que vibra silenciosamente no medo da solidão, pode começar a cultivar imagens e sentimentos de conexão, não como uma forma de fuga, mas como um ensaio amoroso da realidade que deseja viver. Se percebe que seu desejo oculto é de autoproteção pela escassez, pode praticar pequenos atos de confiança, como gestos de generosidade e gratidão. Essas práticas não mudam o mundo externo de imediato, mas começam a reprogramar seu campo interior, e este, por sua vez, reorganiza as circunstâncias. A ciência da neuroplasticidade apoia essa abordagem. Sabemos que o cérebro é capaz de criar novas conexões neurais em resposta a práticas consistentes. Isso significa que, ao repetir estados emocionais de gratidão ou imagens mentais de abundância, você literalmente remodela seu cérebro. Esse remodelamento altera a forma como você percebe oportunidades, como interpreta situações e até como reage a desafios. O universo, que parece responder de fora, na verdade responde de dentro. Sua percepção filtrada por novos padrões encontra novas possibilidades. Assim, o eco dos desejos não ditos pode ser gradualmente transformado em um coro harmonioso com aquilo que você verdadeiramente deseja viver. Essa jornada não é rápida, mas é consistente. O espectador atento pode sentir que isso exige disciplina e paciência, e de fato exige. Mas há uma beleza nisso. Cada pequeno passo de alinhamento interior já é uma vitória, já é um testemunho de que você está co-criando conscientemente. A prática de sentar em silêncio por alguns minutos, respirar profundamente e cultivar uma sensação de gratidão, mesmo sem motivo aparente, é suficiente para começar a alterar seu estado vibracional. Essas microtransformações diárias, quando acumuladas, constroem um novo campo. O silêncio que antes ecoava medos passa a ecoar paz. O eco dos desejos não ditos passa a ser o eco dos desejos amorosamente acolhidos e alinhados. Talvez você se pergunte: e se meus desejos não ditos forem de dor profunda, de traumas que não consigo tocar? Nesse caso, a compaixão consigo mesmo é a chave. A espiritualidade verdadeira não exige que você negue sua dor, mas que a aceite como parte da jornada. Ao olhar para a dor com presença, você retira dela o poder de governar sua vida em segredo. É como trazer à luz uma sombra antiga. Ela não desaparece de imediato, mas perde a força de atuar silenciosamente. Essa aceitação, longe de ser resignação, é o primeiro passo para a transmutação. Ao acolher, você já começa a curar.
Cada ser humano carrega dentro de si não apenas desejos pessoais, mas também ecos coletivos. Muitas vezes, os desejos não ditos não são apenas seus, mas herdados de sua família, de sua cultura, de seu ambiente. A epigenética mostra que traumas podem deixar marcas nos genes e serem transmitidos entre gerações. Isso significa que parte do silêncio que você carrega pode ser o eco de vozes antigas, de ancestrais que viveram em escassez, em medo ou em opressão. Reconhecer essa herança não é carregar um fardo eterno, mas compreender que você tem a chance de interromper o ciclo. Ao transformar seus desejos silenciosos, você não cura apenas a si mesmo, mas também liberta gerações passadas e futuras. Nesse ponto, torna-se evidente que o eco dos desejos não ditos é ao mesmo tempo um desafio e uma dádiva. Desafio, porque exige coragem para olhar para dentro e reconhecer o que vibra nas sombras. Dádiva, porque esse mesmo eco oferece o mapa para sua libertação. Se você aprender a escutar atentamente, descobrirá que cada repetição dolorosa em sua vida é uma mensagem cifrada, uma instrução para onde precisa direcionar luz e consciência. A vida não conspira contra você. Ela apenas amplifica o que vibra em seu campo. Ao mudar a vibração, a vida muda de tom. Para encerrar este primeiro mergulho, ofereço uma prática simples, quase como um ritual breve que pode servir de portal. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Em seguida, pergunte a si mesmo, em silêncio, qual é o desejo que eu nunca ousei dizer em voz alta? Não force a resposta, apenas espere. Pode vir como uma imagem, uma memória, uma sensação no corpo. Quando surgir, não julgue, apenas agradeça. Esse simples ato de reconhecimento já inicia o processo de transformação. Pois o desejo não dito, quando finalmente ouvido, já começa a se alinhar ao amor que você é. E assim compreendemos que o eco dos desejos não ditos não é um inimigo, mas um guia. Ele revela onde ainda precisamos nos reconciliar com nossa própria essência. Ele mostra que a manifestação não é apenas um ato de pedir, mas de sustentar. Ele ensina que o silêncio pode ser tanto prisão quanto libertação. Cabe a você, com consciência e compaixão, escolher qual música deixará ressoar em sua vida. O silêncio que habita em você não é vazio. Ele é um espaço fértil, um campo vibracional em que todas as possibilidades repousam antes de se tornarem experiência. O universo não conhece lacunas. Ele preenche cada vazio com energia, e essa energia é moldada por sua frequência interior. Quando você guarda desejos não ditos, eles não desaparecem no nada, mas permanecem vibrando no campo silencioso de sua mente subconsciente, e esse campo é a matriz a partir da qual sua realidade se constrói. A cada instante, você está transmitindo uma frequência, mesmo que não diga uma palavra. É nesse ponto que muitos se confundem. Acham que, por não expressarem seus anseios em voz alta, eles não têm poder. Mas a verdade é exatamente o oposto. O desejo não dito, sustentado em silêncio e impregnado de emoção, tem muitas vezes mais força que a palavra pronunciada sem convicção. O universo responde à vibração, não à retórica. Sua vida exterior é o reflexo daquilo que você vibra interiormente, e sua vibração é determinada não pelas frases que repete, mas pelo estado que você sustenta em silêncio quando ninguém está olhando. A física moderna nos lembra que tudo é energia em movimento, que cada partícula vibra em determinada frequência. Se ampliarmos essa visão para a consciência humana, percebemos que nossas emoções e pensamentos são como transmissões emitidas em ondas invisíveis. Cada pensamento recorrente é uma antena, cada emoção prolongada é um campo de ressonância, e o silêncio interior, longe de ser neutro, é o espaço em que essas antenas e campos se estabilizam. Assim, o que você mantém calado não é irrelevante, é determinante. E, no entanto, a maior parte das pessoas teme o encontro com o próprio silêncio. Acostumadas a buscar respostas em estímulos externos, elas fogem do recolhimento que revelaria os desejos escondidos. Ligam à televisão, mergulham nas redes sociais, ocupam-se com listas intermináveis de tarefas,
tudo para evitar o confronto com a própria voz interna. Mas fugir não elimina a vibração. Apenas a mantém atuando no subterrâneo, manifestando-se de forma indireta em situações que parecem aleatórias, mas não são. Sua vida não é uma coleção de acasos, é uma sequência de respostas ao que vibra em você, ainda que não pronunciado. Neville Goddard dizia que o estado interior é o único criador de circunstâncias. Isso significa que você não atrai o que deseja com palavras, mas o que é em essência. Se seu estado silencioso é de medo, não importa quantas vezes repita frases de coragem, sua vibração continuará refletindo medo. Se seu estado silencioso é de escassez, não adianta proclamar abundância. Seu campo magnético continuará sinalizando falta. Essa não é uma condenação, mas uma revelação libertadora. Você tem a chave em suas mãos. Ao transformar o estado silencioso, toda a realidade se reorganiza. Mas como transformar aquilo que nem sempre sabemos identificar? A resposta está em cultivar uma escuta mais profunda. Escutar não apenas os sons externos, mas o eco das próprias emoções. Quando você se percebe irritado sem motivo aparente, ansioso sem razão concreta, vazio mesmo rodeado de pessoas, esses são sinais de que desejos não ditos estão pedindo atenção. A vida fala em sussurros antes de gritar em circunstâncias. Se você aprende a ouvir os sussurros, não precisa sofrer os gritos. A neurociência espiritual nos mostra que o cérebro humano é plástico, capaz de ser remodelado a partir da atenção. Onde você coloca sua atenção, ali a energia se expande. Se sua atenção repousa constantemente em preocupações, o cérebro fortalece redes neurais de ansiedade. Se, ao contrário, você direciona a atenção para estados de gratidão e paz, redes neurais de bem-estar se fortalecem. Isso explica por que o silêncio pode ser tanto prisão quanto libertação. Se no silêncio você rumina medos, ele se torna cárcere. Se, no entanto, você escolhe habitar o silêncio com presença e gratidão, ele se torna santuário. É nesse ponto que práticas simples adquirem poder transformador. Não se trata de criar rituais complexos ou depender de técnicas inacessíveis. Algo tão simples quanto sentar-se em silêncio por 5 minutos, respirando profundamente e cultivando a sensação de já estar no lugar desejado, é capaz de alterar sua frequência. Neville chamava isso de viver no fim. A neurociência chama de ensaio mental. A epigenética chama de reprogramação biológica. Mas, em essência, todos falam da mesma coisa: sustentar internamente aquilo que deseja manifestar externamente. E aqui precisamos desfazer um equívoco comum. Muitas pessoas acreditam que viver no fim significa negar a realidade atual, como se fosse preciso fingir que os problemas não existem. Mas viver no fim não é negação, é criação. Significa escolher conscientemente o estado que deseja sustentar, mesmo em meio às circunstâncias atuais. Se você está atravessando uma tempestade, viver no fim não é negar a chuva, mas sentir a certeza do sol que virá. É olhar além do imediato, sustentando no silêncio uma frequência que já contém a solução. Esse tipo de prática não é fácil para todos. O condicionamento de anos, às vezes décadas, de medo, dúvida e autossabotagem não desaparece em um dia. Mas cada pequeno ato de persistência já é uma vitória. Se hoje você consegue 5 minutos de silêncio com gratidão, amanhã poderá 10. Se hoje consegue imaginar por instantes uma vida de amor, amanhã conseguirá por minutos inteiros. Essa progressão é natural e poderosa. O importante não é a perfeição, mas a consistência. A vibração não se transforma por decretos instantâneos, mas por hábitos sustentados. Muitos se perguntam por quê, mesmo praticando afirmações positivas ou técnicas de visualização, ainda não veem mudanças concretas. A resposta, na maioria das vezes, está nos desejos não ditos que continuam vibrando em paralelo. É como se a pessoa tentasse mudar de estação de rádio, mas continuasse segurando 2 botões ao mesmo tempo. A transmissão se mistura, gerando ruído. Para que a mudança seja real, é preciso alinhar o desejo consciente
com o desejo silencioso. Isso não significa eliminar todos os medos, mas acolhê-los e redirecioná-los. Quando o medo é reconhecido, perde a força de governar. Quando é reprimido, cresce nas sombras. Do ponto de vista da física vibracional, podemos imaginar o seguinte: cada emoção possui uma frequência mensurável. O medo vibra em uma faixa mais baixa, o amor em uma faixa mais alta. Se você tenta sustentar uma vibração elevada apenas superficialmente, mas carrega silenciosamente frequências baixas, sua emissão será inconsistente. O universo não responde a intenções inconsistentes, mas ao tom dominante. O tom dominante é construído pela soma de suas repetições silenciosas, não por declarações ocasionais. Há uma metáfora útil para compreender esse processo. Imagine uma orquestra. Seus desejos declarados são como instrumentos que tocam melodias evidentes. Seus desejos não ditos são como os instrumentos de fundo, às vezes quase imperceptíveis, mas que determinam a harmonia geral. Se esses instrumentos ocultos estão desafinados, toda a música perde equilíbrio. A vida é assim. O que vibra em silêncio dá o tom da sinfonia, mesmo que você tente compensar com palavras ensaiadas. Por isso, o caminho não é lutar contra os instrumentos ocultos, mas afiná-los. Isso significa trazer consciência ao que estava inconsciente, luz ao que estava na sombra. É um processo de reconciliação consigo mesmo, não de guerra. Muitos buscam técnicas, como se fossem armas para derrotar o inconsciente, mas essa postura apenas reforça a divisão interna. A verdadeira transformação acontece quando você se aproxima de si mesmo com compaixão, disposto a ouvir até mesmo os desejos mais desconfortáveis. É nesse espaço de acolhimento que o eco dos desejos não ditos começa a mudar de timbre. À medida que você pratica essa escuta e esse alinhamento, descobre uma verdade libertadora. Os desejos não ditos não são apenas obstáculos, são bússolas. Eles revelam o que realmente importa para você. Se você se sente incomodado pela repetição de fracassos, isso revela o desejo profundo de realização. Se sente dor pela ausência de amor, isso revela a vocação interior para a conexão. Se sente angústia pela escassez, isso revela o chamado para viver em abundância. O desconforto é apenas o lado avesso do desejo. Reconhecer isso transforma dor em guia. A epigenética, nesse contexto, nos dá esperança concreta. Estudos mostram que mesmo pessoas com histórico familiar de traumas podem reverter predisposições através de práticas de atenção plena, gratidão e imaginação criativa. Isso significa que você não está condenado a repetir os padrões de sua história ou de seus ancestrais. O eco dos desejos não ditos pode ser transformado, e essa transformação repercute não apenas em você, mas em toda a linha do tempo familiar. Ao mudar sua frequência, você interrompe transmissões silenciosas que atravessariam gerações. Há também um aspecto coletivo. Vivemos em um campo partilhado de consciência. Seus desejos silenciosos não afetam apenas sua vida individual, mas também o campo ao seu redor. É por isso que ambientes carregados de medo ou violência parecem contagiar as pessoas, enquanto ambientes de paz e amor elevam naturalmente os que estão presentes. Sua frequência não é apenas sua, ela contribui para a atmosfera do mundo. Assim, transformar seus desejos não ditos é um ato de responsabilidade, não apenas consigo mesmo, mas com toda a humanidade. E quando falamos em responsabilidade, precisamos lembrar que ela não é peso, mas poder. Assumir que seu silêncio molda sua vida é assumir que você tem o poder de moldar conscientemente esse silêncio. É uma libertação das amarras da vitimização. Não importa o que lhe aconteceu, não importa o que foi dito ou não dito no passado, a cada momento você pode escolher qual frequência sustentar agora, e essa escolha, repetida com amor, é capaz de reescrever sua história. Talvez a mente racional resista a essa ideia, perguntando: como algo tão sutil quanto uma emoção silenciosa pode mudar o concreto da vida?
A resposta está no entendimento de que o concreto nada mais é que energia condensada. Tudo que hoje é tangível começou como intangível. Uma ponte começou como ideia, uma canção começou como inspiração, uma árvore começou como semente invisível ao olho humano. Sua vida não é diferente. O que hoje é invisível em você, sustentado com consistência, se tornará visível em sua experiência. Para consolidar esse entendimento, ofereço uma prática que pode ser realizada diariamente. Ao acordar, antes de se levantar, mantenha os olhos fechados e faça 3 respirações profundas. Em seguida, pergunte a si mesmo: qual desejo silencioso vibra em mim agora? Permita que a resposta venha sem censura. Pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser esperança. Qualquer resposta é válida. Depois de reconhecê-la, faça uma escolha consciente. Qual frequência quero sustentar hoje? Não lute contra o desejo revelado, mas ofereça a ele um novo tom. Se o desejo silencioso era medo de solidão, sustente a frequência de gratidão por todas as formas de conexão já presentes em sua vida. Se era medo de escassez, sustente a sensação de já estar suprido. Esse exercício simples começa a treinar sua mente e seu corpo para redirecionar os desejos não ditos em alinhamento com sua verdadeira intenção. Com o tempo, você perceberá mudanças sutis, depois mudanças evidentes. As situações que antes se repetiam começam a se dissolver. As pessoas que antes eram atraídas por sua vibração silenciosa de escassez ou medo deixam de aparecer e novas pessoas surgem. O mundo exterior responde inevitavelmente ao mundo interior. O eco se reorganiza. Sua vida passa a ser a tradução de um silêncio consciente, não de um silêncio inconsciente. E então você compreenderá que manifestar não é apenas desejar, mas sustentar. Não é apenas falar, mas ser. Não é apenas pedir, mas repousar no estado em que o pedido já está atendido. Esse repouso é o verdadeiro poder. Esse repouso é o lugar onde o eco dos desejos não ditos se transforma em música harmoniosa com o universo.